A história política partidária de Santa Rosa passa por Anacleto Luiz Giovelli de uma forma grifada, fonte de inspiração para muitos políticos ainda dos tempos atuais, 2021. Professor Anacleto Luiz Giovelli, em que período o senhor foi prefeito de Santa Rosa? Eu fui prefeito de Santa Rosa de 73 a 77. O senhor é um homem conhecido por uma frase, prefeito dos mutirões. Lhe agrada essa expressão? Muito me Lhe agrada. identifica? Me identifica. Fale sobre os mutirões. Eu gostaria até de poder entrar em alguns detalhes. Quando da organização da nossa administração, entre as coisas nós pensamos em criar Secretaria de Bem-Estar Social, para atingir as áreas, especialmente a juntar as nossas vilas, que já eram umas quantas, o interior com, digamos, o centro grosso da cidade. E junto nessa secretaria nós queríamos tratar do menor. Mas dos primeiros trabalhos, ao escolhermos o secretário Eclair Krieger Moraginski, de saudosa lembrança, nós o incumbimos de algumas tarefas. Queríamos fazer um trabalho diferente em Santa Rosa, que recebeu o nome de mutirões. Antes dos mutirões e depois, Santa Rosa viveu, dá para se dizer, 2 períodos distintos. Por quê? Antes dos mutirões não se conseguia plantar uma árvore de sombra na rua se ela não era arrancada na mesma noite do dia que fora plantada, ela era quebrada no dia seguinte. Era comum isso. Segundo, iluminação pública, se trocava uma luminária, ela durava pouco porque de noite os vândalos se encarregavam de destruí-la para deixar a vila no escuro. Nós tínhamos que acabar com isso. Qual foi a filosofia dos mutirões? É integrar a população deste bairro, digamos a Vila Sulina, no caso. Não era só Sulina, tínhamos muita. Sulina, muito bem. Aí a ideia do mutirão, fazer tudo com a participação dos moradores da Vila Sulina, neste caso. Aí criamos um grupo de trabalho que era sempre coordenado por 2 secretários da prefeitura. Um secretariado jovem que nós nomeamos para a nossa administração, que começava com Nilson Guidolin, com Daniel Froze, com Jeová Miller, com Paulo Heitor Fernandes, com professor Machado, com uma turma espetacular. Serafim, da Fazenda, era o único de cabelos brancos, os outros eram todos jovens. E o Eclair Krieger Moraginski, que tirei ele do Banco do Rio Grande, onde ele era funcionário, para cuidar do bem-estar social, esta secretaria. Então, ele era normalmente, coordenador dos mutirões. Pois bem, então, divulgamos a nossa ideia e para nós fazermos um mutirão numa vila, ou lá no interior, no Lajado Capoeira, na Manchinha, ou na Bela União, em qualquer lugar, precisava que a comunidade se organizasse e pedisse o mutirão. Feito este pedido, 2 secretários iam numa reunião de noite com esta comunidade e mobilizavam esta comunidade. Ela era obrigada a levantar todos os problemas existentes no momento desta comunidade. A começar, por exemplo, tinha recém entrado em vigor a lei da aposentadoria do homem rural, da mulher rural, com idade acima de 70 anos. Só ninguém sabia encaminhar, ninguém sabia por onde se dirigir. Então, este seria um alvo que nós iríamos ajudá-los a encaminhar. Segundo, a arborização da nossa cidade, a iluminação pública dos nossos bairros e cidade. Menores de rua, mas não só isso, se levantava também para preparar o mutirão. A escola, que era sempre o centro, se não faltavam vidros, quebravam ao longo do tempo.
se a pintura da escola não estava desgastada. O que é que estava faltando? As ruas, que na época não existia nem calçamento, se não faltava saibro para dia de chuva poderem transitar. Todo este levantamento destas necessidades era feito pelos próprios moradores. Feito isto, trazido para a prefeitura por esses dois coordenadores, nós vimos as necessidades da participação da prefeitura e comprávamos tudo aquilo que era preciso se investir lá. E na sexta, no sábado e no domingo, então, nós iríamos para este bairro que estava preparado e levávamos para lá as mudas para a arborização, as lâmpadas para serem trocadas, a tinta para pintar a escola, inclusive uma caminhonete com um gabinete dentário em cima para atender aquelas necessidades maiores. Mas mobilizamos de forma tal Santa Rosa em que ia conosco pessoal do INSS para encaminhar aposentadorias, pessoal do registro civil para aqueles casais que viviam há 20, 30 anos, tinham 2, 3, 4, 5 filhos, não eram casados porque não sabiam como fazer, como encaminhar o processo para legalizar o casamento, ou não tinham dinheiro para o pagamento. E alguém do registro civil junto para este encaminhamento. Aquilo que não dava para ser feito no dia do mutirão, recolhiam os dados para a semana seguinte fazer o que era preciso. E nestes 3 dias, nós levávamos todas as máquinas da prefeitura, concentrávamos todo o trabalho, toda a secretaria lá, na vila que estávamos fazendo o mutirão. Abrimos os trabalhos da sexta-feira de manhã, normalmente com um ato religioso, e cantávamos o hino nacional e hasteávamos a bandeira. O ato cívico. Depois, então, mais tarde, que era demais, sexta, sábado e domingo, cansávamos nosso pessoal, que ia toda a prefeitura, então não tinha um descanso na segunda, aí suprimimos o domingo. Os mutirões passaram a ser sexta e sábado. Nunca mais se viu uma árvore que nós levávamos a muda, quem plantava era o dono da casa, do terreno, na frente da sua casa no passeio, que fazia o plantio daquela árvore de sombra. E era o guardião. Era o guardião. Ele não deixava ela morrer por falta de água, ele a irrigava, e muito menos ser arrancada ou estragada de pedrada. Se permite, professor Anacleto Luiz Giovelli, nesse período nasceu o comprometimento maior do cidadão na relação com o bem público. O senhor concorda que essa expressão mutirão, ela ganhou corpo futuramente, e até hoje, 2021, e que o futuro, né, mantenha essa tendência? Mutirão envolvendo todos os setores da comunidade em questões relacionadas à comunidade, e aí a gente cita hortigranjeiros, FenaSoja, Musicanto, movimento rotário, movimento leonístico, associações de moradores, e aí vai. O senhor concorda? Sem dúvida nenhuma. E aí é que começaram a surgir novas lideranças. Uma matriz pensadora diferente. Sem dúvida. Hoje ainda eu digo, e sem temor nenhum, que a FenaSoja é um laboratório de formação de novas lideranças de Santa Rosa. É o grande órgão nosso em Santa Rosa, que junto surgiu o Hortigranjeiros, surgiu outros, o Musicanto, etc. e tal, junto à FenaSoja. Um órgão espetacular. Mas os mutirões mudaram, sem dúvida nenhuma, a vida de Santa Rosa. Anacleto Luiz Giovelli deixou de ser prefeito em 1977. Em 1982, ele foi pressionado pelas lideranças do seu partido, hoje PP, a concorrer a prefeito e não aceitou. Em 1986, da mesma forma. Em 2000, da mesma forma, quando o Ricini retornou. Por que o senhor nunca mais quis concorrer ao cargo de prefeito? Inclusive, acrescentando, eu fui pressionado para ser candidato a deputado estadual. Trouxeram as autoridades do Estado, do nosso partido à época,
E lembro esta passagem no aeroporto. Eu não estava sabendo que estava sendo preparado um movimento. E chega do meu lado o saudoso Antônio Manjabosco, todo mundo conhece, o grande empreendedor em Santa Rosa. Ele chega de Jovelli, o custo da campanha quem vai coordená-la serei eu. E eu disse, que pena, mas eu não vou concorrer. Bom, nunca me dei certo, porque eu assisti muitas vezes sessões na Assembleia Legislativa e permanecer um dia inteiro fazendo ou ouvindo um discurso não é meu. Eu sou mais executivo, sempre fui na minha vida. Então, o legislativo, eu entendi que não me servia. Mas, respondendo à pergunta, quando eu aceitei a candidatura de ser prefeito, ao consultar minha esposa, nós tínhamos 2 filhos pequenos, depois o terceiro, o Eduardo, veio mais tarde. Eu disse, Ivone, vamos fazer o seguinte, nós vamos aceitar, porque tudo que nós temos, especialmente eu devo a Santa Rosa, que me acolheu, coisa fantástica. Eu nunca imaginei que essa terra me apoiasse tanto, me prestigiasse tanto como o fez. Eu preciso devolver mais do que fiz até aqui, então vou fazê-lo como prefeito. Mas o compromisso, Ivone, minha esposa, serão 4 anos. Tu também vais deixar a casa por 4 anos, vai vir comigo junto à LBA. Vais coordenar gratuitamente esta função, coordenando o movimento de senhoras em Santa Rosa, clubes de mães, cursos para mulheres, cursos para meninas serem domésticas, que era uma coisa impressionante aqui também, muito bem, tirar as meninas de rua, tu vais comigo, mas serão 4 anos. E aí, depois, eu voltarei para as minhas atividades, voltarei para casa. Então, foi um pacto. Mas eu insisto, professor Anacleto Lijovelli, por que o senhor nunca mais concorreu a prefeito de Santa Rosa? Eu entendi que a minha missão na área político-partidária estava cumprida, mas que eu acompanharia, daí para frente, como continuo acompanhando hoje, eu acompanharia os pleitos partidários, o fiz com Alcides Vicini e o fiz agora com Mantei de novo. Entendi isto, mas eu quero fazer um registro, Jairo, da minha amizade com a oposição. Impressionante. Quando me elegi, só tinha 2 partidos, Arena e MDB. A liderança do MDB era Eduardo Meneghel e Alfredo Bretas do Santo Sobrinho, meus grandes amigos de saudosa lembrança, a ponto de Eduardo Meneghel passar a ser meu assessor nos 4 anos de prefeito, porque o dia da minha posse, ao término do dia, ele foi um dos últimos a vir à prefeitura para me cumprimentar. E, ao me cumprimentar, eu o convidei. Pela idade que ele tinha, ele podia ser meu pai, pela experiência que ele tinha, eu disse, Eduardo, eu preciso da sua ajuda. De quando em vez vem aqui. E ele religiosamente fazia de quando em vez, vinha pelos fundos do gabinete conversar comigo. Passou a ser tão meu amigo que em determinado momento, Jairo, eu vou fazer esta confissão. Ele me disse, eu vou assinar ficha com o teu partido, professor, vou mudar. Sabe qual foi minha resposta para Eduardo Meneghel? Não, não mude. Permaneça, meu amigo, continua fazendo o que tu estás, mas permaneça, porque senão, aqui no Rio Grande, quem muda de partido costume-se dizer que mudou de casaco. Ele me abraçou e permaneceu exatamente fazendo isso. Hoje, no passado, nenhum político, aquele mais agressivo com as palavras, o mais ponderado de oposição, falou mal de Anacleto Lijovelli, do homem público. Nem no tempo que ele era prefeito e no período que se seguiu depois. O senhor é natural da onde? De Santo Ângelo, no interior, localidade chamada de Lajeado do Cerne. Vamos retroagir à década de 1970 e comparando ela com o período atual 2021.
O que mudou na política partidária, nas suas peculiaridades em Santa Rosa? Mudou em parte, mas esse entendimento que é próprio de Santa Rosa continua. Isso que eu acho a coisa mais linda do mundo. Aqui, na verdade, é diferente até do vizinho Santo Ângelo. Termina a eleição, termina a político-partidária. Cada tem seu partido, é evidente, cada um defende a sua ideologia, mas não há, digamos, esta diferença enorme que se vê nas outras localidades. Aqui não. Aqui a população, mesmo sendo filiado a outras agremiações, sendo líder de outros partidos, mas quando se trata de assunto da comunidade, todo mundo se junta. Que beleza! A Feira Soja é um exemplo disso. Lá não se fala em política, lá não se fala em religião, todo mundo se doa. Que coisa fantástica isso! Isso é próprio de Santa Rosa, que nos diferencia quase que de todo mundo. Professor Anacleto, o senhor é hoje um homem de quantos anos? 85 à véspera de 86. No mês que vem, julho, eu faço 86. O que o senhor faz hoje? O que o senhor faz atualmente? Eu me sinto tão bem porque eu não paro. Essa é a minha filosofia. Eu tenho uma propriedade rural há mais de 50 anos, dentro de Santo Ângelo, na divisa de Jurá, na costa do rio Cumandaí, onde eu me divirto. Entre outras atividades aqui em Santa Rosa, que eu não as deixo nunca. A nossa etnia italiana, a nossa PAI, eu sou um fundador da PAI, desde a sua fundação, tudo que se passa com FenaSoja, eu não posso me desvincular destas coisas aqui nossa, de forma alguma. Mas lá na propriedade rural, eu sou um apaixonado pela terra. Eu sou um apaixonado. Faço de tudo, às vezes até exagero um pouco. Eu tenho irrigação, que para mim é o sonho, e a revolução do Rio Grande é a irrigação, em que multiplica a tua produtividade. Nós guardarmos a água de setembro, outubro, que é comum, é histórico as enchentes, vamos guardar esta água e depois voltá-la à nossa lavoura para irrigar as nossas plantas no verão, que costumeiramente falta um pouco ou bastante. Ex-prefeito Anacleto Luiz Giovelli, olhando para esta Câmara, deixe uma mensagem para as futuras gerações de Santa Rosa. É continuar com este espírito próprio de Santa Rosa. Não se omitir nunca. Continuar participando, dando a sua contribuição em favor de todas essas iniciativas espetaculares de Santa Rosa. Este é o meu pedido. Este Anacleto Luiz Giovelli, prefeito de Santa Rosa, no período de 1973 a 1974. A geriatria pode até mudar de conceitos no futuro, só que hoje ele prova que o trabalho não mata, pelo contrário, dá sentido à vida.